Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes. Receba no dia de hoje a saudação respeitosa desta bancada de defesa. O tempo é curto, então vamos diretamente ao que é necessário que se diga. Com relação às preliminares que foram articuladas por escrito, são diferentes daquelas preliminares que foram julgadas no núcleo 1. Por quê? Porque, no que diz respeito a Felipe, nós temos recortes personalíssimos. Por essa razão, essa bancada chama a atenção do Supremo Tribunal Federal para que enfrente essas questões, levando em conta essas especificidades. Porque se simplesmente nós sobrepormos umas sobre as outras, nós estaremos deixando de enfrentar e de prestar a jurisdição. Bom, dito isso, avanço para um dado fundamental que nesta fala merece destaque. Vejam só, no dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Federal representa o ministro Fux pela quebra dos dados de geolocalização de Felipe. Os dados das ERBs. 17 de outubro. Logo em seguida, a relatoria dá vista para a Procuradoria-Geral da República, que se manifesta favoravelmente e mais, pede inclusive os extratos da empresa Uber. De maneira que no dia 24 de outubro, ministro Flávio Dino, de 2023, nós temos o quê? Nós temos uma decisão que quebra a intimidade de Felipe e desses dados e determina que as empresas TIM informem isso, não só de Felipe, não só de mais 2 acusados. No mesmo dia, o gabinete da relatoria envia os ofícios para as companhias de telefônica que informam esses dados. Pois bem, o que ocorreu depois? A Polícia Federal utiliza esses dados no seu relatório. E nós começamos a pedir, nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Dr. Gonê acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que nunca existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual, que nós temos, se nós fizermos a comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Flávio Dino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Este é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses autos. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que corrigir. O processo é um instrumento idôneo. O processo é um instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também, essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam isso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Necessariamente, nós temos 2 opções. Ou se rejeita a denúncia, invertendo esta carga probatória em razão da ausência do Ministério Público ter se desincumbido do seu ônus processual. Ou nós vamos admitir que esse processo não está apto para julgamento e vamos corrigir isso. E eu peço vênia
para que Vossas Excelências ouçam um pouco mais desta bancada de defesa pelas palavras de meu colega, do Dr. Sebastião. Muito obrigado. Bom dia, senhor ministro Sebastião Coelho da Silva, OAB 2552. Nas pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte duas premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto, mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada, e lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Âncio Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Âncio Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas. Dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio eminente relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem
essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes, em seu telefone. De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Morcide, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação a Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Mas isso é provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok. Imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses dois órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito três: o vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não, não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não, não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então, não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz, teremos vencidos e vencedores e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros,
a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei.